Um bom dia para todos nós, um bom dia para quem vai nos ouvir e nos dá o privilégio de poder compartilhar com você coisas que trazem lições lá dos altos dos céus. Não são lições nossas, mas nós aprendemos com as coisas do Senhor. Nós vamos começar a discorrer para você um assunto que está bem nos primórdios do Evangelho Santo Sacro do Senhor. E para o Senhor efetuar o Evangelho dele, ele usou homens, pessoas como nós que tomavam decisões não por eles, mas pelo Senhor. Então podemos dizer, pessoas como nós, mas guiados pelo Senhor. Se você é uma pessoa guiada por Deus, você é uma pessoa que tem autoridade de Deus para poder direcionar você na sua vida, nas suas decisões. Se você não submete para que Deus dirija a sua vida, você toma suas decisões montadas de várias influências, de formação, e assim vai. Esta é a vida. E as consequências vêm de todos os lados. Nós vamos lembrar de um fato muito importante que ocorreu nos escritos sagrados. Existia um moço que ficou órfão de pai, e esse moço se chamava Ló. Ló era sobrinho de um homem chamado Abraão. Abraão era filho de um homem chamado Terá. Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã, irmão de Abraão, faleceu, mas ele tinha um filho chamado Ló. E Abraão adotou esse rapaz, esse moço. Um dia, o pai de Abraão e dos outros seus 2 irmãos saiu da terra onde eles moravam. Eles moravam em Ur da Caldeia, lá na Babilônia. Aí eles pegaram e foram morar numa terra bem distante, uma terra chamada Canaã, terra dos cananeus. Quando eles estavam morando lá, pai e os 3 filhos, Abraão, por um chamado do Senhor, ele teve que mudar de lá, e ele pegou sua família, seus bens e seu sobrinho chamado Ló, e mudou-se para uma outra terra, e partiu e foi morar com Ló. Ló e sua família. E ele saiu e foi morar numa terra que o Senhor tinha dado a eles, a terra de Siquém, que chamamos perto de uns carvalhos de Moré, e aí então ele foi morar perto dos cananeus. Bom, depois de corrido algum tempo, as coisas foram se desenvolvendo, o patrimônio foi aumentando, as famílias foram tomando seus rumos diferentes, e Ló, com a sua família já formada, ele cresceu também. E nisso, como estavam todos juntos, começou a ter problemas entre animais e seus bens. Então resolveram separar. Abraão chegou para o seu sobrinho Ló e falou para ele: olha, Ló, você escolhe para onde você quer ir. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. Ló olhou para todos os lados possíveis, olhou para lá, olhou para cá e tomou uma decisão. Ele pegou e viu para um lado que tinha umas campinas muito bonitas, cheias de águas, bem regadas, planas, fácil de cultivar. E Ló, como qualquer um humano, pensou assim com ele: para lá que eu vou, lá é bom. Então, quando a gente vê beleza, parece que atrai. Ló foi pelos olhos. E diz a palavra que olhou Ló e viu as campinas, então teve aquele desejo para ir para lá. Pegou e foi.
Abraão, como tinha combinado, foi para o lugar oposto, foi para um outro lugar. E assim, os dois separaram em paz, cada um foi para o seu lugar, e Ló chegou a este lugar, e lá tinha algumas cidades. Uma cidade chamada Sodoma, e outra cidade chamada Gomorra, e Ló estabeleceu esta moradia nesse local que ele comprou com os olhos. Bom, quando Ló chegou, por ele ter escolhido pelos olhos, ele ficou satisfeito. De primeiro, ele não se arrependeu. Então, ele, por si mesmo, ele disse, o negócio foi bom, minha decisão foi boa. Ele não perguntou para Abrão, não perguntou para ninguém, pegou e foi. Então, logo que chegou, fez morada, armou suas tendas, fixou residência, não só residência, mas instalou na cidade com todo prazer e vontade, e deu afeto e recebeu uma certa convivência com a cidade, embora nunca reconheceram como nativo da cidade, e assim Ló morou em Sodoma. Só que, com o tempo, Ló teve 2 filhas, a cidade era toda corrompida, toda cheia de pecado, e aquilo foi desgostando o Senhor. Então o Senhor mandou um anjo, 2 anjos, para dizer que lá não poderia ficar mais. Que Ló não poderia ficar mais neste lugar. E Ló, receoso em sair de lá, com a família instalada, foi chamar seus 2 genros, que eram noivos das suas filhas, e esses genros tomaram Ló como um zombador, como um homem ultrapassado, e Ló falava que a cidade ia ser destruída. Seus genros trataram como um descaso, suas filhas não se tem notícia da reação delas, e Ló ficou envolvido com aquela situação, mas ele tinha que sair. E logo de manhã, quando saíram, foram para uma cidade perto, e o Senhor fez cair fogo e acabou com todas aquelas cidades da campina. A mulher de Ló ainda olhou para trás, porque o coração dela estava lá, sendo que os anjos do Senhor pediram para que não olhasse para trás, mas ela demonstrou que o seu coração ainda permanecia naquele lugar. Podemos concluir nesse breve relato, que tem toda a orientação dos escritos sagrados, que Ló escolheu porque viu beleza, mas não enxergou pecado. Um exemplo para nós hoje, sem preconceito: quem vê o Rio de Janeiro de longe, é uma cidade muito bonita, mas quando chega lá, corre um sério risco, uma alta probabilidade de ser alvejado por uma bala perdida, ou a mesmo ser morto sumariamente por um assalto banal. Muita beleza natural, pouco conteúdo com Deus. Não é preconceito contra a cidade do Rio de Janeiro. Poderíamos falar de São Paulo, poderíamos falar de Fortaleza, no Ceará, e tantas outras cidades, lugares que são cobiçados para se fazer carreira, para morar. Possivelmente, se você tiver que escolher entre morar num grande centro e morar num lugar na beira de um córrego, você vai olhar o futuro da sua família, vai olhar seu futuro, vai pensar nas apropriações que você pode ter no decorrer da vida, e vai olhar para aquele campo cheio de mato, mas com nutrição para plantar, e vai ver
possivelmente você vai escolher o lugar mais encantador pelos olhos. Sem crítica alguma, todos nós somos assim, mas nós precisamos ter uma outra forma de ver as coisas. Provérbios diz que o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 14 e 15. Nós também não podemos fazer corrida em direção do que todos fazem, o chamado efeito manada, acompanhar multidão. Interessante que nós vamos ter eleição agora no final de ano, e tem um voto chamado voto útil. O voto útil é justamente isso, aquele voto, que faz com que as pessoas, os candidatos, sejam eleitos, e agregue isso para ele, independente da qualidade que ele tenha. Não vamos direcionar voto hoje, falar em política, mas nós vamos falar de decisão sua, que acaba tendo um fundo político pessoal, a sua convivência com Deus ou a política que você faz com os homens. E nós não podemos ser inconstantes. Vemos que Ló não foi inconstante, ele foi apto para logo abocanhar o que os seus olhos via, mas o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Nós precisamos de ter orientações na vida. Ló tinha do seu lado um homem de Deus, Abraão, que poderia lhe dar informações mais precisas, mas ele não perguntou. Abraão também nada falou, a não ser escolhe você. Então ele tomou essa decisão. Nós temos do nosso lado os nossos Abraãos, que são nossos pais. Nós precisamos aprender a ouvir nossos pais. Precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Precisamos aprender a ouvir os sábios conselhos. Ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento da sua mãe. Não só quando está em casa morando na dependência deles, mas durante toda a vida, a voz dos seus pais, do seu pai e da sua mãe, deve ecoar nos seus ouvidos para a lembrança, que os seus olhos sejam sempre impedidos de tomar decisões sem antes consultar a sua fonte de conhecimento dado pelos seus pais. Amém? Também, durante a nossa vida, nós conhecemos pessoas importantes, pessoas boas, pessoas que nos agregam. Nós precisamos de lembrar deles sempre nas decisões que nós vamos tomar. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se parte para a luta. Provérbios, capítulo 20 e versículo 8. Quero enumerar para você, nesta manhã, em poucas linhas, o que nós devemos e não devemos fazer. Primeiro, nós jamais podemos confiar no nosso próprio entendimento. Quando nós nos orgulhamos do nosso conhecimento, da nossa capacidade, nós, com certeza, nós corremos um grande risco de tropeçar. Não estribe no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no seu próprio entendimento. Provérbios 3 e 5. Amém? Primeiro conselho, não confie só em você. Não evite tomar decisões em segredo. Evite tomar decisões sem antes consultar a Deus, conversar com seus pais, conversar com os irmãos, para que você possa tomar decisões bem pensadas. Segundo ponto, confie sempre no Senhor. Peça em oração sempre sabedoria para qualquer decisão da sua vida. Se você vai ou não vai, se você compra ou não compra, se você cede ou não cede, se você faz ou não faz, qualquer decisão deve estar à luz da aprovação do Senhor. Você deve ter um elo de comunicação
livre com o Senhor em todas as suas decisões. Conselho sábio: nunca tome uma ou qualquer decisão na sua vida que não tenha conhecimento do Senhor nas suas orações. Também nunca tome uma decisão sem antes ter a resposta de Deus nas suas orações. A resposta do Senhor é vinda no ambiente de abrir portas. Nunca arrombe portas na sua vida. Nunca force passagem. O Senhor vai sempre abrir as portas para a sua vida, porque então nós vamos compreender a sua vontade. Ande na luz. Ande sempre no Senhor. Nós tomamos decisões pequenas ou grandes em momentos que nós inesperamos. Pode lembrar que durante o seu dia você toma infindas decisões. Decisões pequenas, decisões mais ou menos, enfim, você toma decisões. Algumas são agendadas e outras são de oportunidade. Tenha sempre o Senhor na sua vida. Ande com a luz do Senhor para tomar decisões em qualquer momento, ainda que você esteja só. Amém? Nunca tome uma decisão que o leve a desobedecer o ensino da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá sérios e bons e excelentes parâmetros para tomar decisões. Você não precisa, às vezes, nem consultar outras fontes. Algumas são pétreas, considere elas. Não vamos enumerar porque elas são várias. Mas decisões que desobedecem à palavra de Deus, não existe outro sábio conselho a não ser o que a palavra fala. Amém, irmãos? Cada um de nós, quanto mais nos comprometemos com o Senhor, mais nós vamos saber das decisões pétreas. Quando eu digo pétreas, são decisões escritas, das que nós não devemos fazer. Por exemplo, a palavra diz: quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Olha, o adultério, ele não é aprovado pelo Senhor. Você não precisa de consultar ninguém se pode ou não pode. É até uma aberração o irmão Márcio está falando isso para você. Por isso que eu digo pétreas. Essas são consolidadas. Essas fazem parte da estrutura que você já deve ter. Porque as outras serão combinadas. Elas serão extensivas às próximas decisões que você vai ter. Então você já tem que vir com uma plataforma de decisões que o Senhor passa para você, e as outras não são nem pensadas e então nem possíveis de ser contempladas. Amém, irmãos? Então nunca tome uma decisão para desobedecer os ensinos da palavra de Deus. Partindo dessas premissas, você pode então consultar sábios irmãos, pessoas que você tem alta confiança e que você sabe que tem alto preparo para te indicar. Não tome conselho com qualquer um. Você tem que saber distinguir de quem você pode fazer certas perguntas para decisões da sua vida. Se você pedir uma decisão para um tolo, possivelmente ele vai dar respostas tolas e encaminhamentos tolos. Muitas pessoas que querem bons caminhos perguntam a pessoas tolas e seguem caminhos tolos. São dissuadidos na vontade do Senhor e no seu próprio conhecimento de consciência. Ouve o conselho e recebe a correção, diz Provérbios 19, 20, para que no fim seja sábios. Ouve o conselho e recebe correção. Quase todos os conselhos de pessoas sábias, ela vem com aparas. Ela vem com correções, com exortações. Olha, você faça isso, mas você tome cuidado com as coisas que podem vir no encaminhamento da sua decisão. Então, Provérbios, ele dá a extensão de, além da decisão, você permanecer firme em alguns rumos nesse caminho que você toma. Você não pode começar num bom caminho e depois desvirtuar nesse encaminhar da sua vida. Amém? Ele pode ser ramificado para outras encruzilhadas que não vai fazer bem. Quero dizer para você, o ponto de partida pode ser bom, mas o encaminhamento pode ser desagradável a Deus. Considere isso. Outro ponto, olhe sempre para o futuro. Sempre mire em projeções a longo prazo, não seja imediatista.
Todas as decisões que você tomar, que são excelentes para a sua vida, provavelmente elas têm cunho a longo prazo. Você tem um objetivo lá na frente. Um casamento, por exemplo, ele não pode ser precipitado. Ele tem que ter um olhar para o futuro, um futuro a longo prazo. E o casamento, por exemplo, é até a morte que o separa. Então, uma decisão de casar ou não e com quem casar é uma projeção a longo prazo. Amém, irmãos? Devemos atentar a isso. Se não tem resposta, nada faça. Se está indeciso, não faça nada. Espere em Deus. Esperar é um grande aguilhão das pessoas. É um grande problema, principalmente dos mais jovens. O tempo passa logo e as coisas, hora ou outra, não acontecem. Mas esperar é uma grande chave do segredo da sabedoria. Esperar no Senhor é obter respostas certas. Então, se você tem dúvida, se você é indeciso, se tem várias opiniões, e a palavra do Senhor não lhe confirme da decisão que você tem que esperar no Senhor. Espere. Esperar não é pecado. Esperar não mata ninguém. Esperar é encaminhamento de vitória. Aqueles que aguardam no Senhor obterão, sem dúvida, uma paz, ainda que esteja cansado, oprimido, e com choro e com lágrimas. Esperar é melhor do que tomar decisões precipitadas. Porque quando tomamos decisões precipitadas, nós corremos um sério risco. Entramos numa roleta de dar certo ou não. A possibilidade de dar certo é uma, mas a possibilidade de você errar são múltiplas. Considere isso. Ló tomou uma decisão, a princípio, aos olhos, muito interessante. A princípio, o que ele viu era um caminho que ia lhe dar um futuro certo para ele e para sua família, mas não foi assim. Nunca compre, nunca se apaixone, nunca deseje pelos olhos, mas entenda que atrás dos olhos tem um Senhor que pode encaminhar na visão dele. Que Deus te abençoe, um bom dia a todos, que o Senhor nos ajude em todas as nossas decisões da nossa vida. Até o dia do Senhor nós estamos tomando decisões. Amém por isso. Que as decisões sejam certas, aprovadas por Deus, honradas por Ele. Se Deus aprova, é porque Ele acompanha e vai cuidar de nós. Se queremos que Deus cuide de nós, nós devemos estar no caminho dEle. É bem impossível ser cuidado por Deus no caminho que Deus não aprova. É melhor estar no caminho do Senhor, aprovado do Senhor, então nós estamos certos do caminho que nós andamos. Amém. Um bom dia.